121 anos desse clube magnífico que é o Leão. E a torcida do Clube do Remo ela foi presenteada com um bom jogo da equipe do Clube do Remo, disparado o melhor jogo do Leão no Campeonato Paraense. E eu fiz uma indagação para o goleirão do Clube do Remo, não é, o Igor Vinhas, porque o Remo diante do Mirassol, ele fez 65 minutos de um futebol legal, beleza? E o Paulo Fernando falou que o Remo estreou na temporada diante do Mirassol, e eu acho que é um pensamento Sim. da gente aqui, porque foi um time, o Remo vai se reforçar, logicamente, né? Com outros jogadores o Remo necessita, que a gente observou na mudança, as peças, e o Osório também, que tem que Sim. fazer uma avaliação melhor do seu banco de reservas. E o Remo teve aquele gap de alucinação nos últimos 20 minutos, 25 minutos do jogo diante da equipe do Mirassol. E o Remo fez um jogo um jogo legal diante da equipe do Águia de Marabá. O Remo está começando a demonstrar o que para vocês, porque a gente tem que analisar fatos. Como a gente analisou e cobrou quando o Remo jogou mal, a gente também tem que analisar agora que o Remo fez 2 jogos bons contra Mirassol, com um time completamente diferente do time que jogou ontem diante da equipe do Águia de Marabá. Meu quase xará, Max Souza. É isso mesmo? O Remo tá começando a engrenar e estrear na temporada, amigo? Rodolfo, me lembra aí, o primeiro jogo do Remo no Parazão foi contra? O Bragantino. Tá. Jogou horrível, velho. Pois é, foi horrível o Remo e Bragantino. E depois agora, o Remo em São Francisco. Não, mas é isso que eu vou falar. O primeiro jogo, pra mim, bizonho. Eu falo que é sempre descartável. Não é porque o Remo, né, da forma que foi conduzida aquela vitória, mas o gramado tava horrível. Mas não dá pra gente cobrar desempenho e principalmente uma qualidade absurda no primeiro jogo de temporada de qualquer campeonato. O segundo jogo, eu acho que já dá pra gente ter uma noção do que vem por aí. Só que, cara, eu vou descartar, eu vou esquecer que eu assisti Remo e São Francisco, porque aquilo não foi futebol, tá, gente? Não foi futebol para as 2 equipes. Horrível, ridículo, então eu descarto. E o Remo precisava de um jogo desse, né? Não foi contra a melhor equipe do campeonato, mas foi contra uma equipe que é forte candidata a chegar ali nas semifinais e quem sabe na final, nunca se sabe, né? E aí enfrentou uma equipe, sim, muito bem treinada, mas com as suas deficiências. Só que o Remo, pela qualidade que tem até nesse time B para jogar Parazão, cara, deitou e rolou. O Remo só não goleou o Águia, não vou falar porque não quis, porque não é um termo que eu gosto de usar no futebol, mas porque errou demais, né? O Remo, se tivesse até um pouquinho mais de calma, pudesse trabalhar um pouquinho mais, a bola ele poderia ter feito 5, 6 no Águia. No segundo tempo. Exatamente. E olha, apesar de não ter feito gol, apesar de ter dado, acho que somente um susto e quase ali uma assistência, eu gostei da movimentação do Monte para um jogo. Gente, é uma questão de adaptação. O Carlinhos, né? Jogou legal Vem ontem, do frio. Cara. E olha que eu sou um crítico. O Carlinhos jogando aberto, ele jogando aberto pelas pontas, ele parece ser mais interessante. Né, exato. Eu acho que ele matou o Carlinhos com ele por dentro. Exatamente. Ali como 10. Depois ele vai pras pontas, gente, né? O Carlinhos no Nova Iguaçu jogava aberto. Quando ele surge no Campeonato Carioca, ele surge driblando todo mundo, arrastando, fazendo facão. Eu acho que é dessa forma. A galera chamava ele de Lukaku lá, inclusive. Por conta desse estilo dele. Mas porque cara, no final do jogo, a gente nunca sabe o próximo passo do Osório. No jogo contra o Mirassol, ele termina o jogo sem nenhum centroavante de ofício. Ontem ele terminou com 3. Verdade. Eduardo Melo, Carlinhos e o Monte. Eu gostei do Cufré na esquerda. Eu gostei do Cufré na esquerda também. Mas, cara, é muito imprevisível. Não dá pra gente fazer uma análise de, não, isso aqui deu certo, isso aqui ele vai usar no próximo jogo, porque não sei o que e tal. Ou então dá e é 880, porque a gente ficou reclamando aqui. Não, o Osório terminou o jogo sem nenhum centroavante, não sei o que, o Remo perdeu o ofensivo e tal, meio de campo ficou ruim, muito lento. Aí ele vai e faz tudo ao contrário no outro jogo. Pra mim é isso que funciona na cabeça dele, só pode ser. E essa imprevisibilidade, às vezes ela deixa o torcedor com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não tô dizendo que o Osório tem que cair e tal, não sei o quê, porque pra mim a galera já tá fazendo muito a caveira dele também. E deu pra ver ontem que quando ele acerta de verdade. Quando ele acerta, as coisas acontecem de verdade. Um lateral de mas essa imprevisibilidade, ela pode ser chata nos olhos de alguns.
Ela pode incomodar. Até mesmo os jogadores, porque faltando, sei lá, 5 horas pra partida, eles não sabem. Pô, Eles não treinei sabem bem, o que vou eles pro vão jogo, fazer. não sei. É verdade. Não, e outra, 20 minutos. O cara tá fazendo a posição dele aqui. Pá, pá, pá. Do nada. Não, agora tu vai pra outra parte do campo aqui e tu vai fazer isso aqui. A memória muscular já não é a mesma dentro do campo. Você precisa se readaptar dentro de uma nova posição no meio da partida. E isso em determinado momento pode ser complicado de se assistir até. Posso dar uma Mas informação o só, Osório gente? não precisa mais provar nada pra ninguém de que ele é um grande Pelo treinador. amor de Deus, O longe clube do disso. Remo tá disputando uma Série A, que é um campeonato também muito imprevisível. Se você joga no mesmo jeito muitas rodadas, a galera vai começar a te marcar de outro jeito e vai começar a te atacar de outro jeito. Então você precisa dessa imprevisibilidade. Só que fica até difícil da gente analisar porque a gente nunca sabe o próximo passo do Acho que é Osório. difícil pro adversário que enfrenta o Remo também. Tem uma informação que só a gente tem, tá? Só a gente tem. O pessoal tá perguntando sobre ingresso do lado do Remo. Seguinte, espalha essa informação aí, tá? Só tem cadeira do lado A e existe uma pequena possibilidade de abrir uma carga extra amanhã. Então agora, quem quiser comprar ingresso de arquibancada, não vai conseguir. Só tem cadeira e tá acabando. É porque tá? os ingressos de arquibancada acabaram. Exatamente. Quase uma Mas recuperação, né? pode abrir uma carga para arquibancada Bem, amanhã. bem Uma chance remota. É a questão Mas dos tem. sócios É. não fizeram o check-in, né? fazendo check-in. Não fazer o check-in. É por isso que o Remo ainda Só não isso. se pronunciou, falando que já esgotou e tal, porque tá vendendo cadeira e pode abrir essa carga. Então, o Remo deve se pronunciar, acho que entre hoje e amanhã, né? Sobre essa situação de ingresso. Mas trouxe aqui porque tem muita gente agoniada para comprar Amigos, ingresso. bora Olha, lá que o tempo só tem rapidinho, só pro Felipe falar Em também, relação vai. a essa semana do Remo, primeiro, pra mim são 2 pontos principais. O time está com um padrão melhor, bem melhor do que foi nos primeiros jogos da temporada. Isso também demanda, é claro, um conhecimento melhor do plano de jogo do treinador, da evolução do time no estilo de jogo que o técnico quer ter. Então é importante frisar que, pelo menos no meu ponto de vista, o que vinha me preocupando muito jogos anteriores era o padrão que o Remo vinha tendo de sofrer todo jogo, de todo time que quisesse contra-atacar o Remo contra-atacava sem nenhuma Até dificuldade. no nível do local, né? Até mesmo o o Braga... time. Pô, o Águia ficou cara a cara com o Rangel várias vezes. O Bragantino conseguiu fazer isso, né? Era uma defesa muito exposta, Ontem então... não. Anteontem, né? Anteontem, ontem. É, o- sim. o Então, Remo anteontem e ontem, deu pra ver que o Remo Muito ele estranho, conseguiu né? melhorar bastante nesse sentido. Outros pontos aqui, testes positivos no elenco do Isso que eu ia Parazão. te perguntar. Freitas, teste muito positivo ontem jogando aberto pelo lado esquerdo. Quando ele foi pro lado direito, eu acho que o nível baixou um pouquinho, mas querendo ou não, há um relaxamento, já tava 2-3-0. Pavani ontem, gostei dele mais uma vez. Creio que o Pavani ele foi um pouquinho queimado no jogo que ele atuou como primeiro homem contra o Vitória. Não por culpa dele, mas o sistema inteiro no segundo tempo não deu certo. E como ele era o primeiro volante, acaba caindo muito nas costas dele. Mas vários contra-ataques do Vitória eram 4, 5 jogadores contra os 2 zagueiros. Então isso não é erro só do Pavani, é erro de estrutura mesmo. Nico, pra quem tinha dúvida em relação a por que ele não estava jogando e o Patrick estava entrando de ponta, ontem passou a ter mais dúvida, né? Porque eu vi o Nico um pouco apagado no primeiro tempo, mas depois que ele faz o primeiro gol, o menino se solta e foi muito bem no restante do jogo. Tassano, Principalmente, o Felipe, só pra entrar no assunto do Nico, porque pra mim, eu até me arrependi de ter votado no Freitas como melhor em campo, porque o segundo tempo do Nico ele é excelente. A gente tá muito acostumado a ver o Nico pela esquerda. sim. E a ontem ele começa pela a direita. primeira jogada que ele pega a bola pela esquerda, ele faz o drible e faz o gol. Então, Mas os gols do Nico, o único gol do Nico pelo lado direito com a camisa do Remo foi o de ontem. Sim. exatamente. Os gols do mesmo Nico todos assim, são do ele lado consegue esquerdo, aparecer. com a Mesmo camisa assim, do ele Remo. faz o passe do Freitas, Nico pro Pavani. É Nico Freitas Pavani, né? É. Pois é. E aí ele consegue participar da jogada pela direita. É lógico que a plenitude dele é pelo lado esquerdo. E sabe o que me Só que causa não dá pra crucificar ele quando ele tá essa jogando própria titular. dúvida, Luiz? Porque qual foi a principal virtude do Nico no time do Remo do ano passado? A parte defensiva. Sim. Todo mundo falava. E aí, vou colocar um volante jogando de ponta pra ajudar defensivamente. Se o Guto Patrick tivesse não tem esse continuado, ímpeto, gente. Se o Guto tivesse continuado, o Nico era titular do Remo. Sim. O Guto era apaixonado Cara, pelo Nico. Gostei da movimentação do Freitas ontem, né? Jogando aberto pelo lado esquerdo no primeiro tempo.
Tu é um péssimo, tu faz isso de sacanagem. Eu tava mano. prestando atenção em outra coisa aqui. Não é verdade isso. Cara, isso já foi abordado, mano. Cara, o Freitas fez o melhor jogo dele Com a camisa do Remo, sem dúvida. O melhor jogo Sorry. do Remo, dele com a camisa do Remo, e ele ganha uma sobrevida, talvez. Sim. Gostei do Tassano no segundo tempo, quando ele Também. entrou. Acho que ele ganha essa sobrevida. E Tá vendo como às vezes a gente critica aqui, chama o Osório de Pardal, mas quando dá certo, dá certo? Sim. Quando eu A olho, gente nunca iria descobrir que o Freitas joga desse jeito de Mas ponta o se fosse engraçado é que contra ele o seguiu a treinador, pô. cartilha sem improvisação certinho ontem, né? É E isso o que me Carlinhos de chama a meia? atenção. O Carlinhos de meia, o Freitas de Freitas de ponta, ponta. o Nico do outro lado. o Nico eu não é nem considero suficiente. uma improvisação. Acho que ele só mudou de lado. O Marcelinho entrando ali também, mas fazendo o facão Não foi da tão direita pro absurdo meio. quanto bacana o Mirassol, cara. Não também. foi, Não é foi, verdade. mas... E aí Mas só... a gente tá falando isso porque deu certo. só Se pra- tivesse dado errado, a gente diria, pô, o Carlinhos é um cone Inventou nesse meio de de novo. campo. Pô, o Nico Ferreira, ele sabe que o outro pé dele só serve pra subir no ônibus e mesmo assim o cara bota ele lá. Se tivesse dado errado, a gente tava batendo aqui no cara. Sim, então só pra finalizar aqui meus achismos, Thalisson, gostei muito da estreia dele contra o São Francisco como lateral, quero ver ele nesse time do Remo. Por exemplo, ontem no segundo tempo, quando ele põe o Thalisson, eu teria colocado que ele põe o Tassano, eu teria colocado o Thalisson. Em relação a improvisações e testes, cara, eu acho que ele explicou algumas coisas que fazem sentido. No caso do Kaique, por exemplo, faz sentido o que ele quer explicar. Pra mim, mesmo ele falar que não é uma improvisação, pra mim é uma improvisação. O torcedor não entende Sim, o que ele quer falar, mas Faz tanto sentido. que eu falei, faz totalmente sentido, né? É. Tanto é só aqui no futebol brasileiro que a gente tem os laterais sendo agudos, descendo. É. Em quase todo o planeta o lateral ele é tratado É um como defensor. como Exatamente. defensor. Então, por exemplo, no caso do Kaique, pra mim é uma improvisação porque ele está sendo de zagueiro para jogar de lateral. Só que a função dele, de um lateral defensivo, faz com que não seja uma improvisação grotesca. Como ele mesmo falou e citou exemplos, é algo que acontece com frequência no futebol mundial. Acredito que isso precisa levar mais tempo e ser testado mais vezes no Parazão para o Kaique começar a se acostumar mais vezes. Porque, querendo ou não, no pouco que ele avançou contra o Mirassol, ele foi muito exposto. E aí, outras que, por exemplo, para mim não fazem sentido. O Carlinhos de 10 não faz sentido. Se quiser botar ele aberto, beleza, mas ele jogar Eu acho que vindo o de Carlinhos trás, enganou ele quando acho que ele não falou funciona. que ele fala que ele joga de 10 O também. Pikachu faz mais sentido de 10 do que o com Carlinhos. certeza. E o Patrick nem jogou ontem, mas pra mim ele jogar aberto também não faz muito sentido. E eu gostei da formação dele contra o Mirassol, que tinham 3 defensores mesmo, ele não tinha um lateral esquerdo. Então, de vez em quando, o Léo Andrade fazia o lateral esquerdo e um dos volantes descia para fazer zagueiro. Outra vez, você tinha o Léo Andrade sendo zagueiro e o próprio Aleph Manga descendo para cobrir ali a última linha. Então achei isso interessante. E para finalizar, são os constantes pensamentos excêntricos de Juan Carlos Osório, que podem dar certo, podem dar errado, cada jogo vai ser uma história. E querendo ou não, é até difícil pra gente analisar, a gente só consegue saber com a bola rolando. Mas o Osório, ele é um baita treinador. Cara, mas é aí que tá o que eu Baita comentei treinador. agora. E olha, na coletiva, só para te passar, que muita gente falou, o Osório expondo o Remo a questão de estrutura. Não, isso Todo é um mundo fato. sabe, gente. Ele é um fato. Então, o Osório, ele falou com razão. Ele não pode ter, ele é de uma escola que ninguém vai trabalhar com 40 jogadores. O Osório trabalhou na Premier League. O Osório, quando ele começa a se despontar em 2005, ele era auxiliar técnico do Manchester City. O Osório ele começou a trabalhar no processo de mudança do que veio a ser o City, que ganhou a Liga dos Campeões há 2, 3 anos. Isso é inviável, impensável no futebol normal ter um clube numa primeira divisão de uma liga forte como a Série A com 40 jogadores. Beleza. Mas só que, cara, fica mais inviável. E ele tá certo em falar porque ele tem que lembrar, porque ele também tem que se defender. Ele só tem um campo para treinar. 40 jogadores. Se fosse em qualquer outro lugar, o Remo deveria ter 3 campos. O Osório treinaria o time principal. Se eu estiver falando besteira, vocês podem me cortar. Tá certo. O Osório treinaria o time principal. O Flávio e o outro auxiliar do Osório treinariam os outros 2 times do Remo ou um outro time do Remo com base no pensamento do treinador principal. É isso mesmo? Queres uma do ano passado, Rodolfo? Ele O tá Remo, certo. ele tinha um elenco longe de ser enxuto, mas condizente com o número de atletas. Dos treinos que eu vi no passado, daquela visão panorâmica do Remo, era interessante que a maioria dos treinos eram em campo reduzido, né? E aí nas laterais do campo ficavam o excedente. Por exemplo, ficavam jogando ali 22, o Remo tinha mais uns 5 jogadores no elenco. Esses 5 jogadores ficavam treinando do lado, porque o Remo também só tinha um campo no passado. E aí alguma coisa acontecia no treino, chamava um, chamava outro, ia revezando nesse sentido.
Isso com 28 jogadores, 30 jogadores, imagina com 40. É muito complicado. E outro ponto que ele citou, mas isso aí é um problema nacional, tanto que o Rogério Ceni também falou, questão de gramado, né? Cara, Sim. o gramado do Mangueirão é... Tanto que ele... Aí é um ponto, é que a galera tem um costume de só pegar o lado negativo. Ele fala da qualidade do gramado do Baiano, ele fala, pô, aqui a gente Sim. consegue jogar. Aqui a gente consegue jogar. E ele tá certo, ele tem E que aí, falar antes isso, Antes da cara. pergunta Pois é. ser finalizada, ele já tava Ele tá demonstrando certo, isso. ele tem que falar Era isso. pra- Ele também tem. É muito. Pô, o cara só sofrendo ataque. Pá, É. pá, pá. Pô, o cara também tem que entender que tem 40 jogadores e um campo pra treinar, Cara, velho. Sabe por quê? O Pera lá. único gramado que eu ouço falar assim no Campeonato Brasileiro, tá? Que tem um monte de gramado peba por aí. Muitos. O único gramado que a galera fala, é impossível de jogar aí. A CBF tem que barrar jogo aí. É no Mangueirão. Aí eu vou discordar um pouco. E aí, tá? pô, qual é o outro gramado que falam Barradão. isso? Que falam que não É tem que porque, ter jogo assim, lá? O único jogo que foi falado isso, por exemplo, só teve jogo do Remo lá. Então talvez o holofote não seja tão grande. Mas quando o Bahia jogou o Bavi lá, o que tiveram de críticas foi muito grande. Vou E mostrar. o gramado E a gente- da Fonte Nova também não tá legal. O Rogério Ceni reclamou Sim. pra caramba ontem. Cara, pela primeira O vez. Flamengo chamaram- reclamou muito no passado dos gramados, do gramado, melhor dizendo, do Castelão, dizendo que não dava pra Mas jogar. falaram muito do gramado do Não, do Mangueirão Castelão contra o tava Mirassol, horrível foi- mesmo. Cara, tem um vídeo O que é Castelão tava do... feio. Eu não Tem um vi. vídeo que é Eu tava do- aumentando, né? Então eu só escutei o jogo. que é eu não- do... Eu não assisti ainda. era do só- Reinaldo. Que assim, literalmente tem um buraco no meio do gramado. Então, tem gramados que não dão pra jogar, acho que do Barradão é um deles. Foi falado com menos intensidade, mas também não vi ser muito falado aqui, só que a realidade é que não tem realmente condição de jogo. Chamar atenção pela primeira vez desde a reabertura do Bainão sem as arquibancadas metálicas, né? Foi bem até estranho acompanhar isso. Mas eu queria Mas frisar eu achei novamente. legal que ficou raiz, porque no segundo tempo, foi quando eu reparei, eu não me lembro se estava no primeiro tempo, eles liberaram para os torcedores irem Transita- acompanhar o jogo no Cara, Alambrado. isso Poxa, não vi. acontecia. No jogo Repara no isso aí, não. segundo. Eu Bacana. reparei no Agora, segundo sem tempo. as arquibancadas metálicas, dá pra gente perceber que dá pra fazer uma coisa legal ali, cara. Dá pra construir mesmo uma coisa muito legal. Em relação ao imprevisível Osório, eu acho que pra tudo tem um lado bom, pra tudo tem um lado ruim também. Isso depende de resultado, depende de desempenho. Mas imagina só a gente que só analisa, comenta e a gente estuda que o Osório é imprevisível. Mas imagina a preleção de um adversário, por exemplo, do Osório, numa preleção. É claro que qualquer clube treina em situações de jogo, até com um a menos, até com um bloco. Imagina quando não sai a teve escalação, pô, impacto. como saiu contra o Mirassol. O William olhou e falou assim, meu Deus, o que vai sair daí? Cara, eu acho que, assim, não é porque tá tudo bem, porque ganhou o Águia de Marabá por 3-0, mas... Os indícios desta semana são bem melhores do que na semana passada. Não lembro quem Justamente. falou isso na transmissão, minha memória é muito ruim, mas não adianta querer mudar o Osório agora, que ele não vai mudar, né? 70 Não anos. não adianta, ele vai continuar assim. Resta saber qual vai ser a margem de erro dele daqui pra frente, Sim. sabe? Mas é esse cara, entendeu? Quando ele foi contratado, até comentei, porque eu tive uma fonte lá da direção do Atlético Paranaense, e eu lembro dessa frase até hoje, quando esse diretor mandou pra mim, Max, ou vocês vão amar, ou vocês vão odiar o Osório. E ele, É e isso ele, mesmo. e ele na parte externa, sem ser o Osório ali, cara, uma série de questões, né, que chegaram pra gente, deu uma melhorada muito bacana. A informação que eu tenho é que ele é muito bem quisto dentro do Remo. O respeito, o trato com os funcionários, entendeu? Porque tem cara que chega com que não ganhou Sim. nem metade do que o Osório ganhou e o nome que o Osório... A gente tá falando de um técnico que treinou o México na Copa do Mundo, cara. Jogou contra o Brasil numa fase oitavas de final de Copa do Mundo. A gente não tá falando de qualquer treinador. Tem um comentário aqui, Rodolfo, do Falando de Eliezer um baita Júnior. treinador, um dos melhores da América Latina nos últimos 15, 20 Eu anos. não sei se ele joga, se profissionalmente, se ele é de base, mas ele soltou um comentário aqui legal. Rodolfo, posso te afirmar, nenhum jogador sente a vontade de treinar sob o comando do auxiliar, nem profissional, nem base. Então tem propriedade, o Eliezer, eu sim. acredito, pra comentar essa... Mas o que eu tô falando é que ele ainda poderia, junto, Eliezer. a gente ainda poderia cobrar mais do Osório se ele tivesse pelo menos 2 campos. A realidade é que nenhum jogador deve gostar de Tá treinar na nem no time reserva, reserva, né? né? Exatamente, pô. Se fosse pelo jogador, ele não treinava só pra jogar. Mas Eu tenho certeza que o sim. ponto que eu pego e Eu falo não ensaio é que, só pra cantar no show. é que o Osório, diferente. ele tem razão também na questão quando ele aborda e fala, eu só Lógico. tenho um treinador, ou só tenho um campo, ele tá corretíssimo, pô. Ele só tem um campo, ele tem que falar isso. Porque, é o que eu falo, a empatia te coloca no lugar.
pensa tu ser o treinador do Remo, não tô entrando no mérito que tu ganha bem pra caramba, enfim, que é a função do cara, mas, pô, tu só vai pegar porrada. Aí o teu time demonstra sinais de melhora, como o Felipe até abordou aqui. Tu tem que falar também, cara. O nosso time não tá rendendo, porque tem essa questão aqui, pá. E tá correto, eu gostei dos dois jogos do Remo. Eu escutei, né, na totalidade. Sim. E o outro eu só... Aí o outro eu acompanhei diante do Águia. E com base, não é, no que eu acompanhei e depois de assistir o VT, uma boa parte do VT do jogo do Remo com o Mirassol, eu achei que o Remo melhorou, cara. Achei que o Remo melhorou e... Bora ver nesse rapaz como é que vai ser esse Remo. Como é que vocês acreditam que o Remo vai entrar em campo diante do Paysandu? Não creio que seja com força máxima. E eu também não entraria com força máxima. Também não. Até porque existe uma grande possibilidade do Remo fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro, cara. Eu não enxergo como um bicho de 7 cabeças. Também só não. que o Remo não tá bem fisicamente ainda, Sim. né? Agora é imprevisível. Mas deu pra gente ter uma noção agora contra o Águia. De verdade. Eu acredito que não vai na força máxima, mas acredito muito que o Pavani, por exemplo, vai ser utilizado. Só que assim, a gente não tem como, né? O Osório tá deixando uma pulga atrás da orelha em todo mundo. Não, mas aí ele eu- tem que dividir o grupo mesmo, né? Mas, Ele tem digo que o seguinte, fazer, repar, depois tem a Mon- viagem, depois tem o jogo aqui Sim, em Castanhal, a viagem até Monte pra mim Castanhal, vai né? pro jogo. Lá em BH? Agora, o Repar. No Repar, Pra né? mim vai, porque precisa pegar ritmo, Sim. né? E demonstrou isso. Dos o Fré principais- pode ser titular também. Eu também utilizaria o Cufré no clássico. Pra vocês, quais jogadores principais vocês utilizariam? Léo Pico no clássico, vocês acham que tem necessidade? Rangel, de cara, Rangel, né? pra mim é titular, porque ele precisa ter mais tempo de jogo pra melhorar o ritmo. Ele teve 2 saídas estranhas na Série A e Sim, a gente entendo. sabe da qualidade do Rangel. Tá aí, Cufré. Vamos lá. Cláudio Caí com o Fré. No meio de campo. Meio de campo, Zé Ricardo. Tu iria com o Zé Ricardo? Água, cara. Cara, ele vai mesclar o time, né? Então não é o time Tá, que mas jogou é o time ontem. do Felipe. É, tá, o Zé Felipe Ricardo, Vai lá. Tô montando contigo. Cara, na moral, eu acho que ele vai com o Pico, porque o Pico tem uma questão de interna, a gente sabe que o Remo ele quer amassar o Repá. E o Pico ele é simplesmente a contratação mais cara da história do futebol parense. Então, acho que a própria questão do Pico é falar assim, Pra justificar o investimento. olha aí, tô botando em campo o jogador que é a tua folha E o salarial do Tonhão- ano, pô. E o Tonhão, ele, pra mim, e aqui, ele falou que ele, Sim. nos clássicos, Ele quer o time ele vai completo. com força máxima. Ele falou quer que o único time- atrativo do Parazão é o clássico, né? É. Ele fala que assim, Ele é quer ir bacana. com força máxima. Mas olha, acho então que ele vai com... meio, vai vai. teu time, Mas vai. eu não iria com o Pico, então Tá. vai Zé Ricardo, Zé Ricardo, Zé Wellison e Vitor Bueno, Te entendo. que precisa de ritmo de jogo também. Aleph Manga de um lado, Cara, o Hernandes, se tu Hernandes do perguntar pra outro, ele, Hernandes vai- do outro. Se tu tirar o... ou o Pikachu. Diego Hernandes ou o Pikachu do outro, porque o Pikachu também pro Repá é um ponto... rapaz. Então vamos mudar. Em vez do Vitor Bueno, é Pikachu de meia, que ele já usou isso também. Diego Hernandes de um lado, Aleph Manga do outro e o... João Pedro no ataque? O Monte. E o Monte no ataque. Monte. Cara, eu Mas se recomendo- duvidar, ele vai com o Carlinhos no ataque, né? Que o centroavante Pode dele ser. ainda não testou de centroavante, É. né? O Patrick, ele falou, Joaquim, é o Patrick de Paula, o Felipe. O meu time é... Patrick, o Pantera Negra não dá, tá? O meu time pra esse jogo seria Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Cufré, Cantijo no meio de campo, começaria com Cantijo, Verdade. começaria com Cantijo, Pavani, Pikachu, Hernandes, Manga e Monte. Eu iria com esse time, por quê? Porque, querendo ou não, são jogadores Rangel, Pavani, Pikachu e Klaus. Lá, o João Pedro Kaique, jogou clássico. São jogadores que já jogaram clássico, já estão há mais tempo em Belém e entendem o que é o Repá. Sim. Essa galera que tá chegando agora, eles vão entender quando eles estiverem sentados no banco de reservas, olhando porque- a postura da torcida do Remo. Não acredito que vamos ter 5 repás nesse ano, mas pelo menos mais 2 eu creio que a gente vai ter. Mais dois, né, Filipão? E o teu time, Max? Cara, é esse aí, do Rangel, Marcelinho na direita, Kaique e Klaus na zaga, na esquerda com o Fré. No meio, aí eu fiquei na dúvida em relação ao Cantijo, né? Eu acho que eu iria com Cantijo, Pavani e Pikachu, Aleph Manga, Diego Hernandes e o Carlinhos.
que o João Pedro tá bem fisicamente, acho que dá pra poupar o João Pedro, até porque, querendo ou não, ficou em alta. Pra mim tá em alta pro jogo contra o Atlético Mineiro e pra Marcou mim ele é o gol, né, titular. cara? Pois é. Foi o mais... Tem estrela, tá longe de ser um cara técnico absurdo, mas ele sabe se posicionar. A gente critica, né? Mas também tem que dar a César o que é de César. A rapaziada do Clube do Remo tá treinando finalização, começou Sim. a treinar bem, né? Porque Tá. 5 gols na semana, 4 golaços, né, amigo? Exatamente. O E gol o da João Pedro é rodada- iluminado também, né? O Teve gol da gol da- rodada da Série A foi do Do Aleph Manga? Aleph Manga. Foi? Pra mim foi. Pra Ah, mim, não, um sei que golaço. tivesse, o pessoal tinha... Cara, tem um gol do Coritiba ontem, o primeiro, que é um golaço também, mas é um golaço coletivo. É. É um Gente, lançamento. O gol do Juventude contra o Vasco, o gol do Vasco contra o Juventude da ontem Chape. foi falha pra Chape. Um fenômeno. É porque o Jean Carlos, né, tá jogando. Bora bem. dar tchau aqui na rádio. Bora, já bora, continua bora. que a gente vai sortear mais 2 ingressos pra galera da internet YouTube. aqui, do YouTube. Tchau, galera da rádio. Dá tchau pra galera da rádio aí, vocês. Tchau, rádio! Beijo. Tchau, rádio. pra galera da rádio. Tchau. 18h58. Valeu, beijo, Pois galera. é, o Wilton 18h58 Pereira a gente Sampaio continua. Vai falhou, ficar o cara. repá? Não, ele falhou. Eu peço até... Nova, o Wilton Porque Pereira assim, Sampaio. cara, foi falta no goleiro da Chapecoense.